eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje o nosso assunto vai ser rede de apoio. Você sabe o que é uma rede de apoio? Você sabe por que é necessário pais terem rede de apoio? E principalmente, como estruturar uma rede de apoio quando você não tem família por perto? Então, vamos conversar e bater um papo sobre isso no vídeo de hoje. Fica comigo até o final. Eu sempre trago aqui temas voltados para o desenvolvimento infantil, para a disciplina positiva, em como acolher os sentimentos da criança, em como ter essa educação numa disciplina mais respeitosa. Só que para a gente conseguir exercer isso, a gente conseguir passar essa consciência para o inconsciente, tornar isso uma forma de agir no nosso dia a dia, isso passa por alguns pontos. E esses pontos é uma coisa muito específica. Por quê? Quando nós somos adultos, nós temos as obrigações do dia a dia, que vai se acumulando. E quando nós nos tornamos pais, essas obrigações acumulam mais ainda. Então, a rede de apoio vem exatamente nesse ponto de dar um suporte e um apoio aos pais e às famílias para eles conseguirem ter tempo e energia para conseguir cuidar de si, para ter uma boa qualidade de vida e conseguir ter paciência, conseguir disciplinar seus filhos de uma outra forma. Antes de entrar um pouquinho mais aprofundado na rede de apoio, eu quero trazer aqui uma outra coisa que também interfere na qualidade de disciplina que nós damos para os nossos filhos, que é a nossa história. Então, um dos tópicos e um dos pontos que a gente tem que observar e analisar para a gente ter essa consciência e essa ação positiva com os nossos filhos é como nós fomos criados. Qual foi a nossa história? Isso faz e dá a base para a forma que nós vamos guiar as situações no dia a dia com nossos filhos, a forma que nós vamos demonstrar amor para eles. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre por que devemos falar sobre a criança interior e o que é essa criança interior, como que ela afeta na dinâmica no dia a dia, como você disciplina e você lida com seu filho. Eu vou deixar o link aqui em cima. Mas, voltando para o tema do nosso vídeo, a rede de apoio também é algo fundamental para que possa se exercer uma disciplina respeitosa. Por quê? Porque quando você não tem as suas necessidades como ser humano, isso eu coloco necessidade física e necessidade emocional, suprida, não tem como você querer suprir a necessidade de outro ser humano. Então, a qualidade que você vai ter em relação ao seu filho, a conexão e a como você suprir as necessidades dele, vai passar antes pelo fator da sua necessidade suprida. E aí entra a rede de apoio e a importância de se existir uma rede de apoio para conseguir te apoiar de uma forma prática e de uma forma emocional. O nosso autocuidado é uma das bases para a gente conseguir ter uma qualidade de vida e qualidade de disciplinar nossos filhos. Por quê? Nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos ter um tempo para nós mesmos, nós precisamos também ter necessidades emocionais supridas, que é uma boa conversa, uma escuta ativa, um lugar onde você possa colocar e falar as suas dificuldades no dia a dia, principalmente depois da maternidade e da paternidade, que os desafios mudam, que você consegue falar e ver que você não está sozinho. Então, esses pontos são pontos essenciais para o bem-estar físico e emocional dos pais e, consequentemente, os pais conseguirem exercer essa paternidade e maternidade ativa. E para que isso aconteça, é essencial que tenha uma tribo, uma aldeia para cuidar dessa criança. Porque enquanto os pais estão tentando suprir as suas necessidades, existem pessoas ao redor que podem dar o suporte e cumprir e atender essas necessidades das crianças e das crianças, no caso os filhos, para que esse adulto consiga suprir a sua própria necessidade. Não significa que essa rede de apoio tenha uma obrigação com essa criança. Significa que a rede de apoio, e aí pode ser babá, pode ser escola, pode ser família, pode ser amigos, pode ser outras pessoas à sua volta, que pode te ajudar a suprir isso. E algumas vezes nem isso. E aí mais pra frente eu vou dar algumas dicas de quando isso não é possível. Primeiro ponto, se você não tem uma rede de apoio física, uma rede de apoio palpável, porque você é mãe solo, ou porque você mora numa cidade sozinha, ou porque você não tem como ter uma rede de apoio, seja não paga ou paga, não se cobre como se você tivesse uma rede de apoio. Por quê? A partir do momento que você não tem suas necessidades supridas, que você não tem um tempo para você e um tempo para você existir, é humanamente impossível você ter qualidade de vida, paciência e ideias de atividades e exercer de fato integralmente
integralmente uma disciplina respeitosa. Inclusive, quem tem rede de apoio também não é humanamente possível você exercer essa maternidade ou paternidade ativa, sem se estressar ou sem perder a paciência. Só que se você não tem essa rede de apoio, aquilo ali já é bem diferente. Então, assim, não se cobre como se você tivesse. Tenha consciência de que você está dando o seu melhor dentro das suas possibilidades, porque você não está tendo nem as suas necessidades básicas e físicas supridas, que dirá as necessidades a mais, como sair, ter uma rede de amigos, conseguir existir e viver sem ser dentro da maternidade, da paternidade. Você não come, você não dorme. Então, assim, é humanamente impossível você se cobrar paralelamente a quem consegue ter uma rede de apoio e também não costuma dar conta, porque tá tudo bem, é normal não dar conta. A segunda dica é: tenha uma rede de apoio online. Por mais que você não consiga alguém para ficar com o seu filho para você existir, você também tem necessidades emocionais, além das físicas. E uma rede de apoio online é um espaço, é um lugar onde você pode falar e ser escutada. Na minha maternidade, me salvou e muito uma rede de apoio online, que foi daí que surgiu, inclusive, a escola que eu falo que eu tenho, a Abracaixa. Porque a partir do momento que eu entrei em um grupo de Facebook para buscar informação na época sobre o BLW, a gente começou a conversar ali e dali criou um grupo de WhatsApp. E nisso se criou um grupo de apoio, uma rede de apoio à distância, online, que eram mulheres, mães, que tinham filhos basicamente ali na mesma faixa etária de idade e que viviam as mesmas experiências, as mesmas dificuldades. Então era um local onde eu, dentro da minha imersa maternidade, que eu tinha acabado de virar mãe, era introdução alimentar, era ele andar, era Montessori que eu estava descobrindo, no meio daquele multidão de sentimentos, e era toda a sociedade e a minha família não concordando com aquela forma diferente de disciplinar. Ali naquela rede de apoio online era onde eu podia falar, era onde eu era escutada, era onde eu era acolhida. Então, por mais que fisicamente você não consiga ter uma rede de apoio, busque uma rede de apoio online. Pode ser em grupo de Facebook, pode ser em pessoas que você siga em Instagram, pode ser em grupos de WhatsApp, pode ser em grupos de maternidade que provavelmente deve ter na sua cidade encontros. Então, busque pessoas que pensam parecido com você para que você consiga conversar e ter esse acolhimento. Vamos quebrar um super tabu aqui. Marido, pai da criança, não é rede de apoio. Uma criança tem 50%, ou deveria ter 50% do pai e 50% da mãe, seja geneticamente e seja na execução de tarefas e suprir necessidades físicas e emocionais de uma criança. A partir de um momento que você como mãe e você como pai cumpre cada um 50%, não existe uma sobrecarga. Então vocês conseguem dividir aquela carga e uma rede de apoio consegue te apoiar. A partir do momento, que geralmente é o que acontece, a mãe tem 80, 90% do preenchimento das necessidades físicas, emocionais e de planejar aquela criança e aquele filho, o que o pai não faz recai sobre a mãe. Então fica uma extrema sobrecarga. Então vamos lá. Pai não é rede de apoio. Quando o pai troca fralda, quando o pai fica para você sair, quando o pai fica para você trabalhar, quando o pai faz qualquer coisa em relação ao desenvolvimento, aos cuidados do filho, não é rede de apoio. Não acha que ele está ajudando você. São tarefas divididas. Porque a partir do momento em que ele não faz o que deveria, você está sendo sobrecarregada. E a sobrecarga da mãe e da mulher não é algo glorioso. Você não é uma super heroína por causa disso. É algo que você está deixando de cuidar de você, está deixando de olhar para você, porque outra pessoa não está fazendo papel suficiente. Obviamente que você não pode, muitas das vezes, mudar isso, mas você ter consciência disso, você já sabe que você não está conseguindo se cuidar, não é porque você não quer, é porque outra pessoa não está conseguindo exercer a função que deveria exercer. Então, rede de apoio é babá, escola, família, mas não pai da criança. Um outro ponto para a gente falar aqui também é: não precisa ser tudo perfeito ou ser você a fazer tudo. Muitas vezes a gente tem a opção de ter a rede de apoio, mas por medo da avó ou da tia, naquele momento que está com a criança, ou dar um doce, ou colocar uma tela, ou fazer algo que talvez você não concorde muito, mas você tem confiança de que aquela pessoa tem um amor pela criança e vai cuidar muito bem, mesmo que não 100% dentro do que você espera, seja um pouco flexível. Porque às vezes, mesmo que você não queira flexibilizar, você já pensou um quanto que
o ganho de você ter um momento pra você, de você ter um momento de respirar, de você ter um momento de lazer, ou então só de você dormir e suprir sua necessidade básica, vai ser maior do que esse controle excessivo que você exerce sobre a criança, sobre o seu filho? Às vezes você abrir mão um pouquinho desse controle com uma outra pessoa que está disposta a te ajudar, quer dar amor, quer dar carinho, mas não do jeito que você quer, isso te assusta tanto que você se sobrecarrega ainda mais por causa disso. Então, às vezes, vale a pena você pensar e flexibilizar um pouquinho se aquela pessoa tem amor para dar, só não é daquele jeito que você acha o ideal, mas você não está deixando a criança ir e se sobrecarrega ainda assim. Vamos lá. Escola. Criança precisa estar na escola porque ela precisa socializar? Não. A criança, até por volta dos 4 anos, ela não precisa estar na escola porque ela não tem essa necessidade de socializar. Mas a escola é um super ambiente que você vai ser uma criminosa se você colocar o seu filho na escola? Também não. Ele vai ganhar várias coisas positivas e habilidades também na escola. Então, se você não tem uma rede de apoio e tem a opção de colocar o seu filho na escola, mas você se sente culpada em colocar ele na escola porque você vai se cuidar nesse tempo, porque você vai fazer alguma coisa por você, não se sinta. Por quê? Aí você para e analisa, você está sobrecarregada, você está estressada, a relação com o seu filho ou sua filha não está legal exatamente por esse motivo, e aí você não coloca a criança na escola porque se sente culpada, continua sobrecarregada, sua relação com a criança continua não ficando legal. Então, assim, é você analisar os prós e os contras da situação. Às vezes, você ainda tem condições financeiras e emocionais de continuar com a criança em casa. Ótimo, maravilha, continue, porque realmente ela não tem essa necessidade de estar na escola até os 4 anos e ela ganha muito e aprende muito em casa. Mas se você não consegue, se por você precisa dessa necessidade, tudo bem. Meu planejamento inicial, quando eu fui mãe, era que no mínimo até os 4 anos o meu filho ia estar em casa. Só que eu não conseguia. Eu era sozinha, eu tinha rede de apoio online e eu era muito exigente. Então eu coloquei ele na escola com os 2 anos, porque a minha relação com ele estava tão instável, não estava legal, pela minha falta de autocuidado, pela falta de tempo que eu tinha de rede de apoio, que eu também não tinha, que não ficou uma relação boa. E passou a ficar muito melhor quando eu, com 2 anos, coloquei ele na escola. Porque eu tinha um tempo para olhar para mim, para me cuidar, para trabalhar, para fazer o que eu precisava naquele tempo em que eu consegui voltar a ser eu e não ser mãe. Então, tudo bem você colocar a criança na escola para você conseguir existir e para você conseguir ter o mínimo de qualidade e saúde mental. Ou seja, para conseguirmos ter consciência, paciência e uma qualidade de conexão e relacionamento com nossos filhos, nós precisamos estar com as nossas necessidades supridas também. Nós precisamos suprir as nossas necessidades para daí sim suprir as necessidades dos nossos filhos. Então, busque soluções para você conseguir ter minimamente uma rede de apoio, porque a rede de apoio é essencial para o crescimento e desenvolvimento da criança e principalmente para a saúde mental dos pais e principalmente da mãe. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui. Se você tem uma rede de apoio, se você não tem, queria falar um pouquinho mais sobre isso, bota aqui nos comentários. E se você quer ajuda para ter um local de escuta, para uma rotina mais estabelecida que você acha que vai te ajudar para ter um tempo maior para você, me procura que com atendimento pontual e individual eu consigo te ajudar. Vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, obrigada e tchau, tchau!